Pronto, gente. Agora estamos oficialmente gravando. Boa noite mais uma vez. Como eu faço todas as aulas, eu começo, dando a palavra para vocês me dizerem um pouquinho como é que vocês estão acompanhando, o que é que vocês entenderam e onde foi que a gente parou, que também é uma estratégia, porque como eu tenho muitas turmas, não necessariamente eu lembro. Aliás, eu raramente vou lembrar exatamente onde foi que a gente parou, né? Às vezes eu até coloco indicação no texto, nas minhas anotações, mas quando vocês me dão esse feedback, me ajuda duplamente, me ajuda a me localizar onde é que a gente parou na discussão e a entender um pouco onde é que vocês estão também. E aí, alguém? Então, professora, você abriu uma discussão que foi até o final da aula, onde você pediu a nossa impressão sobre o que era infância para cada um de nós. Certo. Aí a gente começou a dar exemplos e apresentar definições sobre infância. E aí, depois desses exemplos, você trouxe para a gente uma reflexão no sentido de que a infância, o conceito de infância que a gente carrega é o conceito de infância mais ligado à questão psicológica, já é um pacote pronto, vamos dizer assim, né? Já é uma forma consolidada, né? Vamos dizer, de uma forma enquanto ciência, né? E a gente sempre traz algumas coisas que remetem a essa forma, que já é padrão, né? E aí você estava explicando realmente que tem algumas coisas que acontecem no dia a dia que essa ciência traz como estudo desses acontecimentos, e aí ela comprova que isso realmente acontece, e que algumas coisas realmente podem ser constatadas, mas que isso é um modelo pronto, e que, pelo que eu entendi, a intenção era a gente romper com isso, era trazer uma visão diferente. E aí ficou nessa lacuna desse rompimento, né? Tá, beleza, aí tá esse modelo pré-estabelecido, mas vamos quebrar vamos quebrar essas amarras aí. O que é que tem que sair daí da caixa para a gente poder melhorar nesse sentido aí, né? Eu adorei sua tradução, viu? Adorei sua síntese e tradução mesmo do que eu falei. Acho que eu digo tradução justamente porque eu acho que você trouxe de uma forma muito simples e analítica, né, as questões que foram discutidas. Mas assim, Robert, fiquei um pouco tensa agora com essa coisa de vamos romper, porque embora de fato, né, eu acho que seja nosso papel enquanto cientistas, e aqui eu estou tomando todos nós acadêmicos como cientistas, a de questionar o que está dado como óbvio, e a partir desse questionamento a gente sim tem a possibilidade de romper. Mas o que eu proponho aqui, enquanto disciplina, não é necessariamente romper, mas é justamente isso, é de poder desconstruir, de poder entender que isso não está dado, de entender que isso não está pronto, de entender que nem sempre foi assim, e que se nem sempre foi assim, também pode ser diferente em outro momento da vida, em outro momento histórico, né? Mas com isso eu não estou propondo que a gente necessariamente desmonte ou desconstrua ou rompa com isso. E veja, quando eu falo isso, né, eu estou aqui brincando, dizendo que eu fiquei tensa com essa expectativa do rompimento, mas não é que seja um problema romper, mas é porque, de fato, não é aqui a minha proposta dizer que essas concepções, elas precisam ser necessariamente rompidas. Claro que a gente tem aí uma série de perspectivas que, em algum momento, não vai mais fazer sentido dentro da nossa discussão histórica, né? De onde a gente se coloca no mundo e como é que as coisas acontecem. E a gente precisa saber que é possível sim romper, né? Mas quando eu fiz essa observação do comentário de vocês, era muito mais para apontar, né, que é uma coisa que o psicólogo faz, é o que a gente faz, inclusive, na clínica. A gente brinca que na clínica a pessoa não vai para falar, vai para se ouvir, né? Porque, de algum modo, quando a gente faz as questões, quando a gente sinaliza alguma coisa, a gente está colocando de volta para a pessoa ouvir o que ela falou.
E, de algum modo, foi isso que eu fiz. Eu estava mostrando para vocês como na fala de vocês, como a fala de vocês, ainda que vocês não tenham nem começado a estudar, de fato, psicologia do desenvolvimento, vocês já constroem o conceito de infância dentro de uma perspectiva que vem sendo produzida e inventada pela psicologia, pela ciência, de forma geral, né? Então, isso foi só uma forma de eu ressaltar, de eu colocar vocês para se ouvirem no sentido das definições que vocês construíram, para vocês entenderem que, mesmo em termos de senso comum, quando a gente pensa assim, tá, pelo menos eu perguntei, eu pedi que vocês falassem a partir da visão que vocês tinham de senso comum. O que era infância, como é que vocês entendiam? E vocês acabam trazendo elementos conceituais, inclusive, que são do campo de uma psicologia do desenvolvimento, por exemplo. Né? Quando você foi falando, Robert, eu retomei aqui meu caderninho com minhas anotações, e está aqui, né? A gente está falando. Tem o elemento da brincadeira, tem a coisa da escola, tem a coisa da socialização, tem uma concepção de formação enquanto indivíduo, de uma certa inocência da infância, né? Tem a questão de ser uma fase de aprendizado, ou seja, ela está em desenvolvimento. Então, percebam que, de algum modo, se não todas, mas a maioria das definições que são colocadas, elas vão marcar pontos que dizem respeito a essa concepção de desenvolvimento. Então, quando a gente pensa na infância hoje, a gente já pensa a partir dessa perspectiva desenvolvimentista. E o que eu queria apontar era só isso, dizer assim, olha, vocês nem começaram a estudar ainda, mas vocês já pensam, o raciocínio que vocês têm, a construção conceitual que vocês têm de infância, em termos de senso comum mesmo, já está ali pautada, já está apoiada em toda uma construção teórica que a psicologia desenvolveu ao longo dos anos. E isso é bastante curioso, né? Curioso é uma palavra ruim, porque não é curioso. A gente entende que a gente vem falando sobre isso ao longo do semestre, né, das nossas aulas, que a psicologia tem esse caráter aí de falar sobre as práticas sociais e que a gente está aqui e que ela vai se desenvolvendo ao longo da história, né? Então, os conceitos eles vão se constituindo, eles vão se desdobrando, se desenvolvendo ao longo dos acontecimentos históricos. Então, não é curioso porque, se nós vivemos hoje, nesse tempo, século XXI, depois de todo esse desenvolvimento, né, da ciência, da psicologia do desenvolvimento, então não é à toa que a gente pensa dessa forma. Mas é interessante marcar isso, né? Que mesmo vocês que não começaram a estudar ainda, vocês já estão trabalhando a partir dessa concepção de infância. Tainá, pode falar. Então, professora, assim, pelo que ficou, que eu lembro um pouquinho da aula passada, a gente estava nessa parte mesmo que a senhora está falando, que a senhora propõe que a gente entenda, entre aspas, né, consiga compreender qual foi, não sei se é fatores determinantes, mas como foi que se deu essa questão da gente pensar realmente a infância. A senhora tinha conversado um pouco com a gente a respeito disso, de que houve uma época que não existia essa diferenciação da infância, né, da criança, e aí que a gente entendesse como é que se deu essa questão de pensar a infância mesmo. Para mim ficou nessa parte, assim. Pronto. Foi quando a gente estava tentando, a gente começou a falar até sobre as correntes que existiam na época, né, na questão do positivismo, que até tinha comentado, tinha feito um levantamento, você fez um comentário em cima disso, da questão de naturalizar as coisas como aconteciam, né, que talvez tivesse a ver, mas que aí você falou que a posterior, você conseguiria identificar muitas coisas relacionadas à questão do conceito de infância com o iluminismo. Seria uma época mais voltada para a modernidade, para o comércio, para os movimentos populares, e aí você conseguiria associar mais fatores. Teve isso depois também, realmente. Sim, verdade, verdade. Ótimo, obrigada, gente.
Então tá, então a gente já sabe onde a gente parou e já dá para a gente continuar, né? Então é isso. A proposta, né, desse exercício que eu fiz para vocês de definir a infância foi muito mais nesse sentido, de compreender como é que vocês, ainda sem estudar essa perspectiva da psicologia do desenvolvimento, compreendem o que é infância. E aí o que vem como um resultado, e percebam que esse resultado era o que eu esperava, né? Porque é assim em todas as turmas que eu trabalho esse pequeno exercício, porque, né, não tem como ser muito diferente, foi de que vocês trouxeram concepções de infância que já vêm marcadas aí com esses elementos que foram construídos ao longo do século, que foram associados a essa noção de infância ao longo dos séculos, ao longo da história. Então, a gente, né, retomando aquele conceito que eu falei para vocês, o de processo de subjetivação, nós vimos sendo subjetivados, né? A gente vem sofrendo esses processos de subjetivação, ou seja, a forma como a gente aprende a se relacionar com uns com os outros e com essas realidades que estão presentes na nossa vida, elas vão produzir certos entendimentos de mundo. Então, a relação que a gente vem estabelecendo com a infância produz para a gente, faz com que a gente, de fato, constitua aí uma compreensão, uma definição da infância que está muito ligada a esses desenvolvimentos, que está muito ligada a essas construções teóricas que vem se dando ao longo dos séculos e que vem consolidando essa imagem do que é a infância, né? Que vem guiando a gente para entender o que é a infância. E aí, justamente, eu faço esse exercício tanto para eu entender um pouco de onde vocês estão partindo, porque aí às vezes me ajuda a fazer essas interrelações, mas também para vocês entenderem que, tá bom, a gente está aqui agora, a gente tem essa concepção de infância como uma fase do desenvolvimento que está voltada à aprendizagem, ou que a gente espera que tenha uma possibilidade maior de aprendizagem, porque é uma fase ótima para aprender. A gente tem essa concepção da infância hoje muito ligada ao lúdico, ao brincar. A gente entende que essa é uma forma, digamos assim, um método adequado para se pensar o trabalho com a criança, né? Através da brincadeira, através do lúdico. A gente tem aí essa perspectiva de compreensão de que não apenas o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança está se dando, mas também o desenvolvimento moral. Então, a gente acaba partindo dessa ideia de inocência, de que a criança é um ser inocente, ela vai aprendendo sobre o mundo e vai aprendendo a lidar com as durezas da vida ao longo dessa vida que ela vai caminhando. Deixa eu ver o que mais vocês trouxeram. Enfim, aí essa questão da inocência está atrelada à questão da maturidade. Tem aqui, né, uma fala sobre experimentação, sobre tentativa e erro. Enfim. Então, a gente tem aí essa perspectiva e ela não é à toa. E agora, o que eu vou explicar para vocês, eu já comecei na aula passada, que está aí nos lembrou, é justamente a mostrar, a partir dessa perspectiva teórica dos autores que a gente está usando nesse texto, de como é que se constitui esse conceito de infância. Ah, professora, e para que eu preciso saber como é que ele se constitui? Justamente para a gente entender quais são os condicionantes que estão ali relacionados com a construção desse conceito. E aqui, embora eu tenha brincado e rejeitado a proposta de ruptura de Robert, é um pouco nesse sentido, porque, veja, a gente só consegue conceber as possibilidades de ruptura ou de desenvolvimento ou de reconstrução de uma proposta se a gente entende no que é que ela está pautada. O que é que sustenta esse entendimento que a gente tem hoje? Se a gente for pensar
novas estratégias, se vocês, como educadores, no futuro, né, forem pensar quais são as estratégias que eu posso usar para ensinar uma criança que está na fase tal de desenvolvimento. Às vezes, vocês entenderem não apenas o que significa essa fase de desenvolvimento, mas de que forma que a gente constitui esse entendimento dessa criança que permite produzir aí um método, produzir uma forma de trabalho que produza uma outra maneira de desenvolver essas habilidades ou de pensar esse desenvolvimento e essas fases do desenvolvimento, tá? Então, é importante, sim, a gente entender onde é que isso se sustenta. E aí, eu lembro que eu fiz isso na aula passada, eu cheguei a ler uma parte do resumo do texto, né? Porque, eu acabo lendo esse pedaço porque eu acho que ele deixa bem claro, é um resumo que deixa bem claro como é que esse texto está sendo dividido, tá? Porque, veja, o que ele vai dizer é o seguinte, ele vai falar que a psicologia do desenvolvimento, ela encontra sua definição, aliás, sua condição de existência num duplo movimento. O primeiro seria no século XVI, a partir do século XVI, em que há o surgimento da escola religiosa, da família como objeto político de saúde e de uma experiência de infância como idade da inocência. Então, aqui a gente já tem alguns elementos, né, que a gente até hoje tem atrelados à ideia de infância, que é a relação dela com a escola, a associação da infância como inocência. E o segundo movimento seria, já no século XIX, a emergência de novas tecnologias de governo liberais, da escola laica e de uma imagem da infância calcada na evolução. Então, são esses dois movimentos que os autores vão apontar como tendo sido importantes para a gente conceber a infância como a gente concebe hoje e também para a gente conceber a psicologia do desenvolvimento como a gente concebe hoje, tá? Outra coisa que eu lembro de ter ressaltado para vocês, que está no texto, é que os autores, eles especificam que eles têm uma tese sobre isso. Na página 5, eles vão dizer o seguinte, a tese cuja equação histórica a ser evocada aqui é inversa à narrativa tradicional. E qual é a narrativa tradicional? É de que existe uma infância, essa é a tradicional, tá? Existe uma infância dada, posta, e a escola se desenvolve como uma forma de dar conta das necessidades dessa infância que já existe. Da mesma forma, a psicologia do desenvolvimento entraria aí como esse campo de estudo que poderia entender melhor esse funcionamento, entender melhor quem é essa criança, para promover, né, para ajudar nesse processo de desenvolvimento e de aprendizagem. A inversão que os autores fazem, a tese que eles vão constituir é justamente a seguinte: a invenção da escola e as necessidades de padronização da educação é quem vão formular essa noção de infância. Aliás, eles vão dizer mais. A invenção da escola, a necessidade de padronização da educação, Desculpa, vamos lá de novo. Da invenção da escola e das necessidades de padronização da educação, produz-se uma psicologia do desenvolvimento que cria-se uma certa infância. É isso. Ao invés da narrativa tradicional que eu apontei para vocês, o que acontece é o seguinte: primeiro se constitui uma escola, uma formulação aí do que é uma escola, do que ela deveria oferecer, do que ela deveria produzir. Daí a gente constitui uma psicologia do desenvolvimento como uma forma de tornar eficiente esse processo de aprendizagem, de educação, de compreensão do que é essa criança, do que é esse desenvolvimento, para contribuir com isso. E esses movimentos é quem vão produzir uma determinada infância. Essa infância que a gente concebe hoje de forma tão natural.
essa infância que vocês definiram na aula passada, do que se trata, tá? Gente, quando eu comecei na semana passada a falar sobre a infância, eu não lembro muito bem se eu cheguei muito longe, assim. A gente chegou a passar por todas essas questões que estão apontadas aqui no século XVI, né, que os autores eles vão falar. A partir do século XVI, tem aí a questão do surgimento da escola religiosa, da família como objeto de política de saúde e de uma experiência da infância como idade da inocência. A gente falou disso ou a gente não chegou a falar disso? Não, professora. Não falou, não. Na verdade, eu ia comentar sobre isso agora, quando você estava falando sobre essa questão das escolas lá, porque é algo que a gente está vendo no curso. Pode falar. Lá Aqui de a gente ciência não da tem religião, ordem, né? não. A gente circula e vai tratando as coisas quando elas vão vindo. Na realidade, o conceito de escola daquela, porque assim, a função da religião, dos grupos religiosos, segmentos religiosos, principalmente o cristianismo, que era a parte dominante, né, vamos dizer assim, né, mandatária da época, era muito proselitista. Então, eles traziam as ideias, o conceito de família estabelecido por eles, de valores estabelecidos por eles, e aí esse modelo, né, ele era introduzido na escola, com as ciências que se estudavam, né? Assim, a escola hoje, na concepção de hoje, com conceitos de ciência, essas outras coisas, já é algo bem mais moderno, né? Já depois de todo o processo das revoluções industrial, enfim. Naquela época era mais o conceito de família, o conceito de formar o cidadão para a sociedade dentro dos valores cristãos. E daí o proselitismo da época. Então, tinha justamente essa questão. Aí, quando você falou das escolas, a gente lembrou, eu particularmente me lembrei disso, né, que é um ponto que a gente tem observado, tá estudando novamente, né? Sim, sim. Ótimo. Então, eu vou dar uma puladinha para falar um pouco dessa questão do ensino, né, da escola, mas depois eu volto uns 2 passinhos atrás para pensar mesmo nessa concepção da construção desse conceito de infância em primeira mão. Assim. A questão é porque é o seguinte, os autores eles vão tomar como referência principal para falar sobre infância um outro autor que é chamado Philippe Arrier, que é um dos grandes nomes sobre a infância, né? Um dos grandes autores que faz esse estudo detalhado e aprofundado sobre a invenção dessa infância, sobre enfim, sobre o nascimento da infância enquanto algo, enquanto um elemento mesmo social, né? Enquanto um personagem da vida social da nossa sociedade. E o que a Rie vai dizer, ele vai marcar 2 pontos especialmente quando ele fala sobre esse nascimento da infância. O primeiro ponto diz respeito à mudança nas taxas de mortalidade infantil, que vão produzir uma diferença na forma de lidar com essas crianças, com esses bebês, enfim, com as crianças que existiam até ali, que embora elas já existissem, obviamente, eu sempre repito isso, ninguém nasce da barriga da mãe já adulto, todo mundo nasce bebê, né? Então já existia biologicamente, fisiologicamente, o que a gente hoje entende como bebê, como criança, como adolescente, mas não existia enquanto um conceito. E aí o que a Rie vai apontar é que essa mudança de perspectiva, digamos assim, esse acolhimento desse personagem da criança na vida familiar, ele vai se dar, aliás, justamente a partir de 2 questões específicas, especialmente, né? A questão da redução da mortalidade infantil, que começa a criar uma certa expectativa de vida entre essas crianças, então existe aí um investimento e um cuidado com essas crianças, e a questão das escolas religiosas. E por isso que eles vão apostar nessa tese
de que o movimento é o contrário, não é que primeiro tem a infância e depois tem a escola, mas que essa primeira formulação de uma escola, que é pensada enquanto internato, é quem, em primeiro lugar, produz essa ideia de uma infância que é o lugar da inocência, né? Porque esse era o argumento que se construía, essa era a formulação que se fazia sobre a infância, para justificar que essas crianças elas precisavam ser separadas da família, separadas do mundo dos adultos, ser isoladas desse mundo, que era um mundo que vivia em pecado e de forma imoral, para viver dentro de um internato religioso, onde elas aprenderiam valores morais, tá? Mas, como eu falei, né, eu quis aproveitar a fala de Robert e eu já trouxe esse elemento logo, mas eu vou dar uns 2 passos atrás e vou falar para vocês de como é que a Rie pensava essa questão toda. Eu não falei sobre a Rie, não, ainda? Acho que eu já mencionei, né? Mencionou, sim. Você introduziu ele na aula passada. Não agora diretamente como você vai fazer, mas você já tinha comentado sobre ele. Você, inclusive, falou que ele era um dos principais autores sobre a questão da infância, porque ele, na verdade, ele não se limitava a ser um autor, né? Como você falou, é meio que um historiador, e aí ajudava a compreensão, porque tinha essa característica de mais detalhes sobre a infância, Isso, a forma como exatamente. ele trazia. Exatamente. A Rie, ele era um historiador, né? E aí ele pensava, ele foi justamente estudar essa história da infância. E ele constrói aí um compêndio que vai falar justamente disso, que vai identificar em que ponto, em que momento da história que a criança passa a existir, que a infância passa a existir, né? E a gente precisa marcar essa diferença. A criança é o personagem. A infância é o sentimento que a gente tem em relação a esse personagem, tá? Então, assim, o que é a infância? A infância é a era da ingenuidade, a infância é o momento de desenvolvimento, né? Então, percebam que a ideia de infância vem muito mais articulada com um sentimento que a gente tem em relação a ela do que a própria criança. A criança é o personagem, é a criança que tem tantos e tantos anos, né? Que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, enfim. E a Rie, ele vai fazer esse compêndio, ele vai fazer todo esse estudo. E um dos primeiros pontos que a Rie vai marcar é o seguinte: ele vai dizer, olha, o personagem criança e esse sentimento da infância nascem mais ou menos ali pelo século XVI. Por quê? Porque que até ali, até o século XVI, esse personagem criança e esse sentimento da infância não existiam. Isso não acontecia por diversos motivos, mas ele começa por um, que é a questão da mortalidade infantil. O que a Rie vai identificar nos estudos dele é que até o século XVI, o nível de mortalidade infantil era tão alto que a expectativa maior era de que as crianças não sobrevivessem, e não o contrário. Então, assim, as mulheres engravidavam, as mulheres pariam, e as crianças não necessariamente sobreviviam. E era normal. Era cotidiano, era como a coisa acontecia. E diante disso, como não existia essa expectativa de que aquela criança sobrevivesse, veja, que existia, né? A mulher não ia parir à toa, ela paria pensando que ia ter ali um herdeiro, que ia ter uma criança que ia ser parte da família, que ia levar adiante o sangue da família, tinha todas essas questões. Mas não existia essa expectativa no sentido de um investimento que a gente tem hoje. Porque, vamos parar para pensar como é que funciona hoje. Hoje uma mulher engravida e ela não simplesmente diz eu estou grávida, né? Tem aí toda uma questão que se forma em volta dessa mulher, em volta desse bebê que vai chegar. Então tem toda uma preparação de construção do quarto da criança, de comprar berço, de comprar utensílios, de estudar de como é que
do que é necessário fazer para ter um parto saudável, do que é necessário fazer para cuidar da criança quando ela chegar. Então, a gente tem uma literatura vastíssima hoje falando sobre maternidade, falando sobre infância, e tudo isso é uma preparação, tudo isso implica num investimento. E aí, quando eu falo de investimento, estou falando de investimento afetivo mesmo, assim. Tanto é que, hoje, às vezes uma mulher está grávida e aí, por alguma razão, ela tem um aborto espontâneo, né? Isso produz, hoje em dia, no mundo que a gente vive, um sentimento de luto. Veja, a criança nem chegou a nascer. Ela nem chegou, de fato, a se constituir como uma criança, né? Mas ela já era um filho, às vezes já tinha nome, às vezes já tinha uma série de expectativas dessa família sobre quem seria essa criança. E só de haver esse investimento afetivo, a perda dela, né, a partida dessa criança, vai implicar, de fato, no luto real, né, no sofrimento verdadeiro. O que a Ria está mostrando para a gente, está indicando para a gente, é que isso não acontece. Professora. Oi, Tati. E hoje tem até a questão do que o bebê que vem depois desse que faleceu, né, vira o bebê arco-íris, né, uma coisa de celebração. É algo diferente que foi criado também agora, depois de um tempo, né? Tatiana, eu confesso que eu fiquei curiosa, eu nunca tinha ouvido falar disso, não. Sério? Seríssimo. Professora, hoje as mães fazem até ensaio fotográfico falando do bebê arco-íris, que é um bebê que vem depois do bebê que ela perdeu. Aí tira foto com cores do arco-íris, celebrando esse novo bebê que trouxe coisas novas, trouxe alegria e trouxe a passagem. Eu não sei bem explicar, não, mas é algo por aí, assim. Tem muito isso hoje. Que coisa interessante, gostei, obrigada. Não sabia, realmente eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas vejam, percebam como a gente está aqui falando de práticas que vão se construindo, né, que tem a ver com a forma que a gente vai lidando com a infância, mas que também produzem uma nova forma de lidar com a infância, né? Então, por exemplo, a gente hoje tem trocentos chás, né? Tem o chá de revelação, tem o chá de bebê, tem o chá de, sei lá, tem quantos são. Tem os mêsversários, né? Mês a mês, a mãe compra um bolo. Gente, tem gente que faz um investimento financeiro mesmo, assim, é uma grana. Com toda a decoração, com o bolo, com não sei o quê, fotinha. Eu acho a ideia da foto muito legal, assim, porque a gente vai, né? Como é um período que a criança desenvolve muito rápido, então dá para marcar, né? Dá para marcar essas fases, né? Esse momento, a gente visualiza o desenvolvimento físico, de fato, da criança, né? E eu acho isso bem legal, assim. Mas é isso, a gente vai criando, e percebam que a gente vem criando cada vez mais movimentos de investimento mesmo, né? Hoje em dia é muito comum, veja, eu não sabia da criança arco-íris, mas de fato é uma coisa que eu tenho visto como comum, que as mulheres engravidam e fazem aqueles ensaios fotográficos de casal, com a barriga, né? Tem todo um ritual mesmo em volta desse processo de gravidez e do parto e de como é que vai se dar esse acompanhamento. Então, vejam, tudo isso diz respeito à nossa sociedade, diz respeito a como a gente lida com esse personagem que é a criança hoje, né? E o que a Rie vai mostrar para a gente é que nem sempre foi assim. Lá pelo século XV, a criança, ninguém nem esperava que ela sobrevivesse. Ela nem aparecia em qualquer tipo de imagem que representasse a família, tá? A Yasmine está pedindo para falar e eu estou vendo que o chat está movimentado aqui. Fala aí, Yasmine. Eu esqueci de ligar o microfone. Boa noite, pessoal. Tá. Boa noite. Eu achei que já era meu fone de novo, fiquei tensa. Não. E assim, né, tomando partido dessa situação, de toda essa euforia,
né, na atualidade, na descoberta da chegada de uma criança, existe também situações que eu não poderia deixar de citar, de mães que não se prepararam para isso, né? Às vezes são mães que realmente evitaram a gravidez, mas mesmo assim acabaram engravidando. E ela de fazer essas coisas, né, de fotos, de chá de revelação, uma coisa e outra, porque se sentem como se estivessem rejeitando o filho, né? Na verdade, a mãe não estava preparada para pegar uma criança, e aí quando ela se vê grávida, eu digo isso para mim, ela vai divulgar a gravidez com Eita, agora travou aqui para mim. Travou para vocês também? Tá. Eu tô conseguindo acompanhar o seu raciocínio, Yasmine. Tá um pouco difícil porque tá cortando bastante. E agora você travou total para mim aqui. Tá. Enquanto Yasmine ela se retoma aí, eu acho que ela traz uma questão que é extremamente importante, né? E que eu acho que faz parte dessa discussão que a gente precisa colocar em pauta também sobre o que é essa infância, sobre o que é esse lugar que a gente constrói, tanto para a infância quanto para a mãe, né? Vocês lembram que no livro da Cidade dos Sábios, no texto da Cidade dos Sábios, a gente falou sobre isso, né? E desse momento em que a procriadora se torna mãe. E quando ela se torna mãe, aquilo não vem simplesmente como um valor, não é um valor lógico, vem como uma certa expectativa em cima dessa mulher, né? E essa expectativa a gente carrega até hoje. Então, assim, Yasmine traz uma questão que me parece extremamente importante e digna de nota, né? De que esses movimentos, de algum modo, eles também produzem uma certa imposição, né? De como que uma mãe deve receber a chegada de um filho. E aí se produz uma série de algumas imposições que acabam podendo produzir, inclusive, violência, se eu puder falar sobre essa questão. Tem duas pessoas aqui de mão levantada, Nathalie e Tainá. Pode falar, Nathalie, primeiro. Você levantou a mão primeiro. Boa noite. Boa noite. Eu queria dizer também o seguinte, que não só essa questão de cultura com a criança que vem mudando, também, assim, pela importância da criança em si, mas também a forma que tudo é relacionado, como vocês mesmos falaram, tem festa de tudo hoje. Tem chá de revelação, chá de bebê, criança hoje tem... descobri que existe também um Smash the Cake, que é tipo um book que é feito exclusivamente para criança esmagar um bolo, e tem diversas outras coisas. Então, isso acaba gerando uma economia muito lucrativa. Então, assim, quanto maior a importância é dada, mais coisas são produzidas, vendidas, feitas, e aí eu acredito que seja também muito uma questão econômica. Tem, claro, a importância, mas a economia, ela tá andando ali, de mãozinha dada. O capitalismo se apropria de tudo, minha cara. Exato. Agora, vamos falar a verdade. A cor mais fofa, esses bebês amassando o bolo. Não vou negar que se deixar, eu passo o dia inteiro olhando aquelas fotos. Tem, assim, a minha colega de trabalho, ela é mãe e ela busca fazer o máximo de coisas possíveis. Então, ela fez logo quando o menino nasce, parece que tem um book específico com um menininho em cima de uma nuvem. Eu não sei como é o nome que dá esse book. Tem um book de também para cada book. necessário. Meu Deus do céu, né?
Tá cada dia mais caro ser mãe. Ainda bem que eu não sou mãe, meu Deus do céu, socorro. Então, e assim, ela me falando, cada book custa na pancada de 500 conto. Cada book custa mais ou menos isso, fora festa de aniversário, fora coisas temáticas. Então, tudo isso é uma importância, sim, mas quer queira, quer não, é uma coisa que acaba se tornando um mercado também. Extremamente, altamente lucrativo. Extremamente. Pois é. Tainá, você agora. Professora, em relação ao que a senhora estava falando, que é bem interessante a gente analisar, é que, como antes, a gente não tinha essa percepção da infância, né? As mães, quando perdiam os bebês, já era uma coisa meio que comum, e a sociedade não julgava, a sociedade aceitava. Então, mais ou menos que a infância nem existia, porque a probabilidade era tão grande que aquela criança não sobrevivesse que não tinha nada muito voltado específico para ela, né? E hoje em dia a gente tem essa visão totalmente ao contrária nessa questão mesmo que a Yasmine levantou, né? Das mães que não estão preparadas e as mães que não aceitam os filhos, que elas são extremamente julgadas, e qualquer mãe que tenha um tratamento que a gente entenda que seja um pouco displicente, talvez, a gente vai julgar com tanta veemência, né? Que é um cenário totalmente contrário ao que era anteriormente, né? O que era antes comum, hoje a gente acha bárbaro e bizarro, né? É bem interessante esse pensamento coletivo, como vai mudando assim com o tempo, né? Exatamente. Inclusive, tem um trecho do texto que eu acho muito legal, que ele vai dando exemplos, né, de formas que como se lidava com a criança em determinada época, e ele fala assim, isso, eu sei que isso fere nossa sensibilidade, eu acho que essa expressão ela é muito precisa, fere a nossa sensibilidade, porque a gente está falando de uma sensibilidade que é desenvolvida. Hoje a gente tem essa perspectiva de uma infância que é muito valorizada e festejada, né? E aí, quando alguém sai desse lugar, quando alguém vai para um outro caminho, isso de alguma forma fere a sensibilidade. Então, por exemplo, eu falei aqui, em tom de brincadeira, mas com o meu fundo de verdade, de tipo, ainda bem que eu não sou mãe. Veja, eu não tenho planos de ser mãe. Eu fiz uma escolha de não ser mãe. E muitas amigas minhas olham para mim meio torto, né? Assim, já passou a fase em que diziam assim, que você não está na idade, vai ter uma idade que seu útero vai pedir. Já passou, já tô véia, meu útero não pediu ainda. E aí, mas tem uma questão, né? Tem uma questão aí que se coloca, que foi a questão que a colega trouxe, né? Assim, não é simplesmente da gente entender como é que isso se desenvolve apenas, né? Tem um imaginário que se constitui, a gente vai criando um certo lugar para a infância, mas com isso a gente acaba produzindo também uma série de imposições, né? Que foi o que a Yasmine trouxe para a gente. De que, assim, isso acaba virando, né, produzindo uma certa violência contra algumas mulheres que não querem, que não conseguem, que não estão prontas para isso, ou que acabam, né, engravidando contra a sua própria vontade ou fora do seu tempo de planejamento e não conseguem ainda curtir esse momento da mesma forma. Então, assim, o que se constitui enquanto um determinado valor, né, que fala sobre a nossa relação com a infância e a nossa relação com o nascimento e com a chegada de bebês, acaba virando também, justamente porque tem essa noção de uma certa forma social de lidar com isso, de entender essa questão, acaba virando também uma imposição para todos aqueles que não se adequam, todos aqueles que, ou melhor dizendo, nesse caso, todas aquelas que não estão predispostas a isso, né? Sidney. Tem uma coisa curiosa também, que outro dia eu ouvi alguém falando sobre isso, é de como o capitalismo, ao mesmo tempo que, por exemplo, as oportunidades econômicas vão surgindo, e que bom, que ótimo, né? Mas o capitalismo vai ocupando espaços e lugares que jamais imaginamos, né? Então, por exemplo, é maravilhoso você ir acompanhando
de forma fotográfica, lúdica, os processos da criança. Mas aí eu lembrei aqui agora de um casal que eu conheço, que eles fazem esse necessário, né? Sobre uma festa, e já faziam aqueles books, aqueles álbuns desde cedo. O casal, entre eles tem tudo, inclusive dinheiro, menos amor e respeito. A criança, coitada, o que ela vai ter de recordação é só fotografia mesmo, de um tempo que ela não sabia o que era realidade. Mas eu li essa crítica de como o capitalismo, ao mesmo tempo que gera economia, entre aspas, ele também vai ocupando outros espaços, né? Por exemplo, acreditar que o que eu preciso dar é isso, o que eu preciso fazer é isso. Muito daquilo também que na infância nós vivemos, né? As crianças que somos, não sei dos pais que somos, né? Mas, assim, era só um paralelo, na verdade. Acerca de o avanço é ótimo, porém, às vezes a gente acaba se perdendo também no que é essencial. Eu não vejo com bons olhos, sendo bem crítico, eu não vejo com bons olhos, por exemplo, o tipo de chá de revelação já acho cafona. Mas eu não vejo com bons olhos os tipos de chá de revelação que nós temos. Porque, primeiro que a gente acredita que, desde sempre, você ouve e já é formado. Mas a gente também nega desde sempre, por exemplo, o gênero de uma criança que na barriga da mãe é tratado como um menino, mas é uma menina, ou é uma menina, mas é uma menina, tratada como uma menina, mas é um menino, ou será, não é assim? Eu acho que as violências começam desde cedo, inclusive na barriga da mãe. Há várias pesquisas que afirmam, né? Sobre que a rejeição ela começa desde a barriga, né? Então, não suporto chá de revelação. Então, Sidney, acho que você traz alguns elementos que são importantes, né? Acho que o primeiro, talvez a gente precisasse entrar aqui em outro debate, que seria justamente esse debate mais contemporâneo sobre a sociedade do espetáculo, né? Hoje em dia, não é à toa que a coisa da fotografia e dos ensaios fotográficos se tornam tão importantes nesse processo. Porque hoje em dia tudo precisa ser instagramável, né? Então, assim, os restaurantes, eles cobram caro, não porque a comida é boa ou porque custa dinheiro, mas porque eles acabam, às vezes, cobrando mais caro porque eles conseguem fazer uma apresentação que é instagramável, e as pessoas preferem ir ali porque elas vão tirar uma foto e mostrar para os seus seguidores o quanto que a vida delas é maravilhosa, quando nem sempre é de fato, né? Que é o que você está trazendo aí dos seus amigos, que a filha vai ter todo um arsenal aí de fotografias bonitas para pensar sobre a história dela, mas que talvez ela não consiga associar, né, de fato, em termos de sentimento com o que ela vive enquanto família, né? E claro, aqui você está fazendo um julgamento e eu estou indo na sua onda porque eu não conheço as pessoas com quem você está falando, então eu só estou confiando na sua palavra, mas é muito mais no sentido de pensar esse exemplo, né, de que o que é que a gente está colocando, o que é importante para a gente hoje enquanto sociedade. Me parece que a gente pode sim dizer com muita tranquilidade que essa questão da imagem, né, do que é possível ser mostrado, do que a gente pode mostrar para o outro, fotografar, e não é à toa que as fotografias profissionais, os books, eles estão ganhando esse lugar, né? A gente sempre gostou de ter fotografias bonitas, mas assim, na minha época, e eu não sou tão velha assim, apesar de eu ficar brincando dizendo que eu tô velha, a gente só se contratava um fotógrafo para uma festa que fosse um marco na vida, assim, sabe? Tipo, olha, essa festa é importante, eu preciso registrar, então eu vou contratar alguém. Um casamento, às vezes uma festa de 15 anos, às vezes, né? E isso a gente ainda está falando de uma perspectiva muito burguesa, né? De tipo assim, eu vou
fazer esse investimento porque eu quero deixar isso registrado. Mas hoje é tudo é um book, tudo é fotografia, tudo. E aí, tem aí uma questão, né? Tem uma questão com essa coisa da exposição, do que é que a gente quer mostrar para o outro, do que é que a gente quer deixar guardado enquanto imagem, né? Então, acho que essa é uma das questões que Sidney traz. E eu falei tanto que eu esqueci qual era a outra, que era do final da fala dele. Sidney, você terminou falando sobre o que mesmo? Do chá de revelação, né? Você fez alguma crítica ao chá de revelação. Me soa muito curioso, né? Que justamente numa época em que a gente tem pautado muito essa discussão sobre gênero, dessa compreensão, né, de que o sexo biológico é só um marcador cromossômico e que o gênero não se define por isso, o gênero é uma outra coisa, que a gente tenha criado esse chá, esse outro momento da chegada de um bebê, bem nessa época. E eu digo que parece curioso, mas me parece também bastante óbvio, porque não é uma discussão que está pautada no sentido de que é aceita por todo mundo, né? Tem aí uma questão mesmo de que é uma discussão que ainda é muito polêmica, ainda é pouco aceita, ainda é pouco... As pessoas fazem umas leituras muito atravessadas e muito truncadas do que é essa discussão de gênero. Então, embora eu diga que pareça curioso, ao mesmo tempo não me parece à toa que essa coisa do chá revelação começa a existir nesse momento, né? E aí não é todo mundo que faz, mas de fato se torna uma outra questão, um outro ponto, né? Que marca essa chegada de um bebê, que marca essa expectativa do que vai ser esse bebê, né? E aqui é uma expectativa de gênero mesmo, uma expectativa de qual é o sexo, mas esse sexo pensado como um gênero que eu vou nomear aqui para essa criança, né? Acho que Nathalie estava pedindo para falar e eu demorei tanto que ela cansou o braço e baixou a mão. Oi, professora. Não, é que eu estou tentando me lembrar agora o que foi que eu ia falar. Eu acho que foi uma menina estava falando, acho que foi a Tainá que estava falando a respeito da mortalidade, e eu me lembrei de que isso se retratava até nos contos, como, por exemplo, o conto de João e Maria, que era retratado onde onde a família, a instituição familiar, ela se encontrava num nível financeiro tão baixo que elas viram necessidade de sacrificar as crianças para que todos não morressem de fome, né? E quanto a essa questão da festa de chá de revelação, é porque nossa sociedade é uma sociedade heterogênea, né? Não é uma sociedade homogênea, onde todos pensam assim nessa questão de gênero e tal. Então, infelizmente, sempre vai haver divergência de opinião. Infelizmente não, né? Infelizmente e felizmente. Mas legal essa pontuação que você faz sobre o conto, né? Porque, de fato, os contos e as histórias, especialmente as histórias de caráter popular, que passam de geração, elas vão trazer alguns elementos, né? Tem a ver com aquilo também que a gente discutia na Cidade dos Sábios, que é esse poder da narrativa, né? Do que se passa adiante. E o que se passa adiante não são apenas histórias, mas são valores, são entendimentos sobre o mundo, né? E claro, e quando a gente vai passando, a gente vai construindo outra narrativa e a gente vai transformando ela. E aí, é interessante você marcar essa coisa da história, eu nem lembrava desse elemento da história de João e Maria, mas é isso, vejam, a gente está aqui falando de uma sociedade em que, usando essa referência que você traz, essa alegoria do conto de João e Maria, em que a criança tinha tão pouco lugar, que é uma opção elas serem sacrificadas em prol da família, né? Em prol das pessoas que estão ali. E, claro, isso aí me parece que é muito mais uma alegoria, tem toda uma questão aí, né? Geralmente tem algumas questões morais que se colocam, que se pensam, que estão ali subsidiando essa historinha que quer passar para a gente uma certa ideia.
Mas o que é interessante para a gente articular de volta com o texto e com o que a Rie está dizendo? É que, assim, a criança ela não tinha lugar. Naquele grupamento familiar, que a gente não pode nem chamar ainda enquanto família, talvez a gente possa chamar como família enquanto instituição, mas não enquanto esse sentimento de família. Esse sentimento que a gente também hoje entende a família desse lugar de um sentimento, né? São as pessoas que estão juntas, que chegam junto, que cuidam dos seus, né? Então tem todo um sentimento associado a essa ideia de família. Então, assim, naquele momento, até o século XVI, a criança não tinha lugar nessa família. E como é que a Rie percebe isso? Ele percebe isso, claro, pelos estudos históricos, pelas leituras que ele faz, mas ele vai fazer essa representação, ele vai apontar isso para a gente no processo de teorização dele, a partir das pinturas. Ele vai analisar pinturas lá do século V, VI, VII, sei lá. Não, né? Ele vai fazer toda uma análise de várias pinturas, de quadros de família, que representam esse grupamento, e as crianças não apareciam em nenhum. Agora, não é só que a criança não aparecia, é que quando elas começam a aparecer, já mais para perto aqui, elas também eram representadas como se fossem mini-adultos. Ou seja, não existia nenhuma diferenciação do que era a criança, do que era o adulto. E aí é o ponto, é a parte do texto que eu acho muito legal, que ele vai dando esses exemplos de como é que as crianças estavam... elas exerciam funções, elas exerciam trabalhos, elas vivenciavam experiências tais quais as dos adultos, sem nenhuma diferenciação. E aí ele coloca que isso fere nossa sensibilidade, porque a gente tem, de fato, um entendimento sobre a infância bem distinto hoje. A gente tem aqui uma expectativa de uma criança que é diferente do adulto. Essa criança que é ingênua, essa criança que precisa ser cuidada como tal, essa criança que está em fase de desenvolvimento e que precisa de um cuidado especial por isso, de um olhar especial por isso. A gente hoje parte dessa ideia de uma criança que não apenas está em fase de desenvolvimento, mas que para a gente trabalhar com ela, para a gente ensinar ela, para a gente contribuir com o seu desenvolvimento, a gente precisa se utilizar de elementos lúdicos, da brincadeira, e aí tem toda uma produção, né, de brinquedos, de teorias, de literatura específica para a criança, voltada para a criança. Hoje em dia, com o tempo da internet, que as crianças ficam lá com o tablet na mão, assistindo desenhos, tem uma enormidade de desenhos que, de fato, são pensados e produzidos para as crianças. Então, vocês percebam que, assim, tem toda uma produção, e aí não é só uma produção no sentido que a gente estava falando mais cedo, né, do capitalismo, no sentido de uma apropriação, mas tem toda uma produção mesmo teórica e social voltada para essa criança. O que implica em dizer que ela não só passa a existir, como ela vai ganhando progressivamente importância. E ela vai ganhando importância justamente no ponto em que ela vai sendo diferenciada e ela vai ganhando esse status de um certo lugar especial que precisa de um cuidado especial, né? E aí a gente chega no ponto que a gente está hoje, que a gente estava mencionando, né? De como é que se lida com a chegada de um bebê hoje, né? De quais são as questões que estão envolvidas aí e como é que isso aponta para a gente, quais são os valores que estão em jogo, que estão colocados nesse nosso sentimento em relação à infância e nesse nosso sentimento em relação à concepção de família também. Robert. Porque, professor, assim, com relação às pinturas, né, que você falou que foram analisadas por... Nome dele, esqueci agora. Arrie. É interessante porque todas as vezes que alguém remete a algum registro de pintura da antiguidade, normalmente essas pinturas estão relacionadas a atividades individuais ou sociais, funcionalidades. Dentro desse contexto, a criança não tem uma funcionalidade pela fragilidade dela, enfim.
Então, acredito que um dos motivos pelos quais eles não eram retratadas é porque elas não se enquadravam nesse contexto de funcionalidade. Não conseguiam fazer alguma coisa que tinha que ser representada, que, por exemplo, só as crianças conseguissem fazer. Que talvez se tivesse alguma ação coletiva que só as crianças conseguissem fazer, de certa forma eles representassem isso daí. Eu acredito, né? Mas é uma suposição, é uma suposição minha. Mas eu estava lendo aqui, eu tive a oportunidade de ler também outros materiais falando sobre o documentário que você passou da invenção da infância, não só do documentário, mas a invenção da infância em si. E o que eu achei interessante é que realmente a infância é uma coincidência, não falo, quando a criança ela começa a ser tratada como criança, o reconhecimento da infância só se dá a partir do momento que as pessoas entendem que aquele ser é a origem do adulto, que você precisa trabalhar aquela origem para você ter adultos, vamos dizer assim, melhor consolidados, ou que possam exercer alguma ação ou alguma função dentro daquele meio social. Então, a partir do momento que as pessoas passam a olhar para as crianças como a origem do adulto, e que aquele adulto vai sim exercer ações dentro daquele contexto social, então percebe-se que precisa ter um maior cuidado com aquele ser, para que aquele adulto realmente venha contribuir de uma forma, vamos dizer assim, esperada dentro da sociedade. Um dos artigos que eu até li fala sobre quem defendia muito essa tese era Rousseau. Em meio à Revolução Francesa, ele defendia muito isso, esse posicionamento de que só a partir do iluminismo que a sociedade entende que a criança é a origem do adulto e precisa ser tratada como tal. Ele defende muito esse posicionamento. Nossa, Roberto, perfeito. De fato, assim, você traz uma informação, um dado que é bastante pertinente nesse sentido. Porque, vejam, não é simplesmente o fato dela ter importância por si só, né? A infância tem importância por si só. Mas dela, a partir do momento que ela é compreendida como uma fase importante para o desenvolvimento adulto, ela ganha uma ênfase nesse investimento de forma geral, né? Do cuidado, da afeição e da educação, enfim. Porque quando se constrói essa ideia, e que, olha, a depender de como se deu o desenvolvimento dessa criança, ela vai ser um adulto produtivo, ou ela vai ser um adulto não produtivo, ou ela vai ser um adulto responsável ou irresponsável, né? Então, começa-se a estabelecer um investimento nessa infância para produzir esse adulto responsável e produtivo, né? Esse adulto que vai cumprir um certo papel. E aí você mencionou o documentário, Robert, e tem uma coisa no documentário que me parece bastante interessante, que tem a ver com essa discussão que a gente está fazendo, que é o seguinte, quando a gente fala desses processos de subjetivação, ou seja, dessas ideias que a gente vai construindo, né, sobre esses personagens ou sobre esses conceitos que fazem parte da nossa sociedade, eles vão ocupando esse imaginário social de uma forma geral. E aí, eu acho que tem uma cena que eu acho bonita porque é pueril, porque ela é bem retratada, mas ao mesmo tempo ela tem uma ingenuidade que para mim é triste de ver, assim, né? Quando um dos meninos que está lá no trabalho infantil quebrando pedra, ele chega assim e ele fala: não, eu quero ser adulto para eu poder ajudar meu pai, alguma coisa assim. Veja, tem aí, ele já trabalha, ele já ganha o que ele pode ganhar, né, com a força de trabalho dele. Mas ele tem uma expectativa de que, enquanto criança, ele ainda não pode contribuir tanto. Então, ele, quando se tornar um adulto, ele vai poder contribuir mais, né? Então, percebam que esse tipo de imaginário, esse tipo de compreensão do seu lugar no mundo é algo, né, que atravessa a sociedade em termos de valores, de como é que a gente distribui essa compreensão do que é ser infância, do que é ser adulto. Como é que isso é lido por pessoas que vivem
experiências completamente distintas. Mas isso acaba sendo lido de uma forma muito parecida, né? Porque tinha uma distinção que também é muito interessante, que eles falam assim, esse mesmo menino, eu acho que é o mesmo, ele diz assim, não, eu acho que eu ainda sou criança. Ele fala assim, muita convicção, ele fala, eu acho que eu ainda sou criança, né? E depois ele acrescenta essa questão de que ele quer ser um adulto logo para ele poder contribuir em casa. Enquanto que a outra menina que é rica, né, que faz balé, inglês e tudo mais na vida, tem uma agenda super cheia, ela fala quase com uma certa displicência ou uma certa arrogância. Eu já vivo como adulta. Veja, ela não está errada, mas é como se para ela essa experiência ela conseguisse interpretar e simbolizar enquanto já está próximo desse ideal de ser um adulto, né? Porque de fato a ela é dado, mas às vezes também é imposto, né? Que acaba sendo exaustivo. Tem aí, eu acho que no documentário tem também essa questão. Ele coloca a gente um pouco nesse conflito aí do que é que a gente espera para uma infância, do que é que a gente entende como sendo esperado para uma infância. Mas é curioso como eles têm ali uma concepção do que é ser adulto, né? Tanto a criança de classe média alta quanto a criança miserável que está em trabalho infantil, situação de trabalho infantil e talvez até trabalho escravo, se a gente for pensar, né? De fato, como é que isso funciona. Mas tem ali uma ideia que, de alguma forma, ultrapassa uma concepção, uma construção, melhor dizendo, do que é essa infância que, de alguma forma, atravessa esses dois lugares, né? Que eles estão ali se perguntando assim, sim, eu sou uma criança. Ou porque quando a menina diz assim, eu vivo como um adulto, eu já vivo como adulto, ela não está dizendo com isso que ela já é um adulto, ela entende que também ela ainda é uma criança, né? Então tem aí uma construção mesmo, que acaba... como é que eu estou tentando expressar, mas eu estou com um pouco de dificuldade nesse momento, mas é como eu estou querendo dizer assim, existe aí um certo entendimento que se capilariza na sociedade, né? Que a gente acaba assumindo como verdade. E essa é a própria discussão que está sendo proposta aqui pelo texto, né? Da gente compreender de que forma que se naturalizou a tal ponto a concepção de infância que a gente acha que ela é universal e que ela está aí desde sempre. Mas ela foi construída, ela vem sendo construída e vem sofrendo essas modificações. Nesses exemplos que a gente dá, a gente já percebe alguns elementos novos que vão se adicionando, mas de algum modo isso vai se capilarizando a tal ponto que em várias classes sociais, em vários contextos geoeconômicos, a gente acaba encontrando definições semelhantes ou expectativas semelhantes do que é pensado para uma criança ou do que é ser uma criança. Fale, Robert. Professora, o legal desse documentário é que você falando isso e quando você traz os exemplos da menina e do menino que fica lá quebrando pedras e o início do documentário, parece que foi algo proposital na hora que eles fizeram o comentário, porque assim, se você observar as primeiras perguntas, as entrevistas que são feitas no início do documentário, quando fala daquelas mães da região do sertão, dizendo que teve 16 filhos, 23 filhos, morreram não sei o quê, e quando pergunta o motivo pelo qual morreu, algumas morreu porque tinha que morrer, morreu porque passou necessidade, morreu porque Deus quis. Aí, enquanto estava passando isso daí, eu estava me lembrando que o comportamento na época positivista, no início, lá no século XVI, deveria ser algo muito próximo disso daí. Morreu porque tinha que morrer, porque a gente sabe que uma das questões daquela época, a mortandade era a questão higiênica, né, e outros fatores que geravam doenças, enfim. Não tem ideia disso. Aí, o que eu achei interessante é que ele traz situações reais, mas ele consegue desenhar esse lapso temporal
esse trajeto temporal do conceito de infância com situações de hoje. Então, quando ele traz aquela situação do pessoal que mora lá no sertão, que tem essa cultura de ter muitos filhos, que muitos morrem, e é natural que muitos morram, porque várias mulheres ali disseram que tiveram mais de 10 filhos, e muitas mulheres disseram que perderam mais de pelo menos 5 filhos. Naturaliza essa questão. E aí, quando ele passa daquele momento, tem esse corte, e vai para a questão da representação do menino que trabalha lá para ajudar em casa, e aí já remete à questão da funcionalidade, né? A criança é funcional, né? No meio do adulto, qual é a funcionalidade da criança? Então, ela não está tendo infância, ela está tendo uma função dentro de um grupo social, ainda não é infância. E a menina é a mesma coisa, ela está sendo preparada, ela está sendo funcionalmente preparada, ela não tem infância, ela tem uma função dentro do grupo social. Isso também é outra coisa que eu li, que essa concepção de infância no início, ela tem essa característica porque ela foi muito adotada pela burguesia, e a burguesia tinha interesse na época de manter as suas posses e ampliar suas posses. Então, para que isso acontecesse, esses filhos de burgueses que tinham condição, acesso a essa educação, eram preparados para manter e ampliar tudo aquilo que eles tinham. Então, novamente, não era a questão da criança enquanto infância, era a questão da criança enquanto função. E muita gente hoje ainda trata a infância das crianças como função. E eu vou dar um exemplo que você tem propriedade para falar, que a gente convive no dia a dia. Quantas mães você conhece que são moradoras de rua, que chegam, ficam sentadas ali próximo do sinal, pega os meninos e diz, vá lá e peça. Ela tem o senso de ser mãe, mas a partir do momento que ela usa a figura da criança para conseguir dinheiro, independente do motivo que ela tem, ela está trazendo esse aspecto funcional. Entendeu? Ela está jogando nas costas da criança a responsabilidade de exercer uma função social, que é de conseguir dinheiro para dentro de casa. Aí a gente fala, você pode não concordar com essa ação, e é uma ação que realmente você está violentando a infância de uma criança, não é isso? Mas existe esse posicionamento também, porque se ela enquanto pessoa, enquanto adulto, por N motivos, não consegue esse dinheiro, vamos dizer assim, ela apela para esse lado, o lado que é o lado que a gente tem mais fragilidade, que é o lado emocional das pessoas. Se você vê uma criança pedindo lá, muitas vezes eu realmente fico muito aborrecido com isso, porque eu vejo o adulto que está ali, e a criança não está, ela está pedindo porque ela sabe que ela precisa, vamos dizer assim, de algumas coisas, mas ela está pedindo porque o adulto está mandando ela pedir. Então, ainda assim, hoje em dia, esse conceito de funcionalidade para a infância ainda é muito forte. Por isso que a gente tem muitos problemas com a infância ainda, porque tem pessoas que acham isso correto. Eu achei muito legal essa referência que você traz da burguesia, porque, veja, se a gente for pensar, fazendo essa articulação com a discussão que o texto da Cidade dos Sábios traz, né, que ele diz assim, olha, tem ali um momento que ela é uma mera procriadora, a mulher, né, e depois ela se torna mãe. Vocês percebem que naquele momento ele está apontando, é justamente o momento que ele aponta a transição do poder soberano para o poder disciplinar, ou seja, tem uma queda aí dos regimes monarquistas ou soberanos, e a gente começa a pensar no poder disciplinar, que é um poder que se desenvolve justamente junto com a burguesia, porque muda o sistema, a forma de funcionamento de uma sociedade e exige uma outra forma de exercício de poder, que vai ser o poder disciplinar. Então, de fato, faz todo sentido e tem toda a relação com essa questão. Quando a gente pensa nesse primeiro momento em que... Sidney, eu estou ligado que você quer falar, viu? Eu te chamo já. A gente sabe que tem aí uma... Ai, meu Deus, eu fui falar com o Sidney e me perdi. Mas vamos lá. Deixa eu resgatar, peraí, viu? Eu estava falando da burguesia, né, do poder soberano, poder disciplinar, a questão das monarquias e da burguesia. Então, é interessante a gente entender que quando a gente está aqui falando desse momento em que a criança não tinha representação, que a criança não era nenhum conceito ainda, a gente está falando de um momento muito específico
Gente, estou me perdendo total. Que coisa. Peraí, viu? Quando você estava falando, veio aqui na minha cabeça, estava bem bonitinho. Peraí, eu vou conseguir. Vocês tenham paciência comigo, que às vezes eu me embanando. Mas, enfim, vamos lá, deixa eu resgatar um pouco o que Robert trouxe, né? Robert, ele foi falar para a gente assim, ele marcou que tem algumas discussões que vão falar justamente de como que a tomada do poder pela burguesia, né? Como é que a construção dessa sociedade burguesa vai produzir esse outro efeito para a criança, que ela vai começar a ser pensada a partir da função que ela pode exercer. Pronto, lembrei. Então, se a gente for pensar nisso, é o seguinte: a ideia de infância, né? Essa concepção que a gente tem de infância, de uma infância que precisa ser desenvolvida, ela só passa a fazer sentido dentro dessa perspectiva burguesa de funcionalidade, porque a gente está formando indivíduos para serem produtivos no futuro. Se a gente pensa nisso antes, né, dentro dessa perspectiva de um poder soberano, essa concepção de infância não faz sentido. Ela não precisa, não existe uma preocupação com a infância nesse sentido. Aquela criança que nasce e que, se der sorte, se der certo, vai sobreviver, ela vai ser uma herdeira. Ela vai herdar os bens da família, né? Então, os nobres e os monarcas, eles vão passar os bens para a família. Então, ele vai herdar os bens daquela família e vai herdar, inclusive, todos os súditos. Não tem muita coisa para se aprender. É simplesmente aprender como é que se vive como um nobre e reproduzir esse comportamento, né? E esse aprender não é compreendido como aprender, porque é algo que, usando uma expressão cotidiana nossa, vem por osmose. Na convivência do dia a dia, ele vai aprendendo como é que se comporta, como é que se vive, como a família vive, e pronto, é só isso que ele precisa saber. Quando a gente entra nessa perspectiva burguesa, tem um saber que é preciso ser construído. Eu preciso saber administrar, eu preciso saber comercializar, eu preciso saber ganhar dinheiro, eu preciso saber tomar o controle ou gerenciar alguma coisa. E aí a criança, ela entra como tá. Então, essa criança aqui, como é que ela vai se desenvolver? Como é que ela vai chegar nesse ponto do adulto que vai comercializar, que vai gerenciar, que vai ganhar dinheiro? Será que é algo que vai entrar por osmose? Não. Aí entra a função da educação. A gente começa a pensar uma produção aí de uma educação para formar pessoas produtivas. E aqui eu estou usando esse exemplo da burguesia no sentido dos filhos dos burgueses, que eles estão ali preocupados como é que esses filhos vão conseguir assumir esses negócios. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na formação de indivíduos produtivos e a gente pensa no poder disciplinar que Foucault vai marcar, que as pessoas, que as crianças vão para a escola, para os internatos, aí acorda às 6 da manhã, faz uma oração, arruma a cama, vai escovar os dentes, vai comer, sabe, tem todo, né, porque, enfim, Foucault, ele apresenta isso de uma forma bem detalhada, inclusive, eu não lembro qual é o livro especificamente, eu acho que é no Vigiar e Punir mesmo, que ele vai falar sobre, que ele vai exemplificar, ele vai pegar livros de história e ele vai exemplificar como é que isso se dá, essa questão disciplinar. Ele vai dizer assim, às 6 da manhã faz tal coisa, às 6h15 faz tal coisa, às 7 horas faz tal coisa. Então, estava ali tudo muito cronometrado. E aí vocês percebem que esse tipo de formação não é para ser um grande administrador ou um cara que ganha dinheiro. É para ser um operário, né? É justamente para ser um corpo obediente que vai me proporcionar que eu ganhe meu dinheiro. Eu, enquanto burguês, que sou dono dos meios de produção, se me permitem ser bem marxiana nesse momento, né? Usar o termo de Marx, para que eu possa ganhar meu dinheiro,
eu preciso de um operário que assuma esse lugar e que ganhe esse dinheiro por mim, né? Então, o poder disciplinar ele também tem esse funcionamento. Mas pensar a infância como essa fase que carece de uma formação específica tem a ver com isso. Tem a ver tanto com uma preocupação de tornar esse homem capaz, né? Essa criança em um homem capaz de desenvolver certas habilidades, mas também de transformar, de permitir que essa criança se transforme num homem produtivo, que possa produzir riquezas, se para ele ou se para o outro, né? Não sabemos. Aliás, a gente sabe, mas, mas assim, tem uma preocupação mesmo no sentido de que a criança ganha esse lugar que Robert marca muito bem, que é dessa funcionalidade, né? Pensar a infância como uma fase de desenvolvimento tem essa importância, porque quando a gente entende que ela está se desenvolvendo, eu posso direcionar o desenvolvimento dela por um caminho ou por outro. Eu posso interferir nesse processo para produzir esse adulto que é importante para mim produzir. Tem uma teoria que, infelizmente, a gente não vai estudar, eu não coloquei no nosso planejamento, que é o behaviorismo, né? Um dos criadores, aliás, o idealizador dessa teoria, que é Watson, ele dizia uma frase que era assim, eu vou parafrasear, tá? Não lembro exatamente como ele falava, mas era algo no sentido de que me traga a criança e me diga no que é que você quer que eu transforme ela, que eu vou transformar. Então, assim, e ele trabalhava com essas questões, né? De estímulo, resposta, de controle do comportamento. E ele dizia que ele era capaz de transformar a criança no adulto que ele quisesse. Se você dissesse assim, eu quero que ele seja um matemático, ele ia transformar aquela criança no matemático. Se você dissesse que queria... Enfim, isso era o Watson que dizia, tá? Mas vejam, um autor da psicologia que está formulando um campo de estudo específico, dizer isso e falar como se isso fosse uma promessa que atraia, né, as pessoas, que atrai as pessoas para compreender, para estudar, ou até talvez para investir nessa ciência que ele estava desenvolvendo, diz muito sobre essa função, né, que a psicologia vai adquirir naquele momento. Quando a gente pensa na psicologia do desenvolvimento, a gente está pensando justamente em como é que a psicologia nos ensina a garantir um desenvolvimento eficiente dentro dos objetivos que a gente tem enquanto sociedade. E é isso que a gente vai fazer. E por isso que a tese dos autores aqui é justamente a de que não é que existe uma certa infância e se produz uma escola e uma psicologia do desenvolvimento para dar conta dela. Não. É justamente o nascimento, a invenção aí dessa instituição da escola enquanto internato. E de uma psicologia que vai pensar as formas de lidar com essa criança, de pensar no desenvolvimento dela, que vai produzir uma infância, que vai produzir uma noção de infância, que é a que a gente adota até hoje, claro, né, com as devidas mudanças. No início da aula, a gente estava aqui falando de todas as experiências novas que a gente tem visto nos últimos anos sobre essa perspectiva do nascimento de uma criança, e isso certamente diz algo sobre a nossa forma de visualizar, de entender e de lidar com a infância, tá? Sidney, eu quase esqueci de você. Parei, pode falar. Professora, ainda sobre essa personalidade, enquanto o Robert falava, eu lembrei que a minha irmã, quando ela era criança, quando a gente perguntava o que ela queria ser, ela dizia que queria ser mãe e dona de casa. E eu ficava sem entender o porquê, que dentre tantas coisas possíveis, que ela queria ser aquilo, né? Uhum. E aí, enquanto você falava, eu ficava pensando assim, essa funcionalidade, será que ela também é subjetiva a ponto de
desde cedo, sei lá, um aprendizado inconsciente dessa funcionalidade, sei lá, por ser mulher, um padrão na sociedade que ela já enxerga na mãe, na tia, da avó, porque eu ficava espantado e preocupado, né? A mulher era aquele boneca na mão. E quando cresceu, ela queria ser mãe, dona de casa, mãe, dona de casa, meu Deus, né? Onde é que ela aprendeu que isso é vida, que isso é profissão, que isso é futuro, né? Ela mudou de ideia, graças a Deus. Mas a minha pergunta era só até onde isso também é um ensinamento subjetivo que você já nasce, sei lá, tendo por ouvir, por aprender, entendeu? Uhum. Veja, Sidney, eu poderia tentar te dar muitas respostas sobre isso, porque isso tudo vai depender de entender um pouquinho desse contexto aí, né? Mas eu poderia supor, por exemplo, são hipóteses, tá? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente entender que é o seguinte, a gente não deseja ser o que a gente não sabe que existe, né? E isso é uma questão que é extremamente importante, por exemplo, quando a gente está trabalhando com certos grupamentos sociais. Foi uma coisa que eu aprendi trabalhando na assistência. Às vezes, eu lidava com adolescentes que eram muito estudiosos, que eram muito inteligentes, mas eles não concebiam a perspectiva de fazer uma universidade, porque na realidade de vida deles isso não era uma referência. Eles não conheciam pessoas que estavam envolvidas com esse tipo de atividade. Então, a gente precisava, às vezes, mostrar que isso existia para, talvez, eles conseguirem idealizar essa possibilidade para a vida deles. Essa é a primeira coisa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, a depender da experiência de vida que sua filha tinha, e aí tem de fato essa questão de gênero, no sentido da identificação que ela tem, que ela desenvolve com a mãe, às vezes, né? Que é essa figura feminina, que ela se entende enquanto feminina também, vai ser a referência que ela vai ter naquele momento, do que é uma função possível, ou talvez de que é uma função que é exercida por uma pessoa que ela tem admiração, que ela tem carinho e que ela quer se assemelhar, porque nesse processo de desenvolvimento da criança, isso eu estou falando muito mais pensando a partir de Freud, a gente vai estudar Freud, a gente vai estudar o desenvolvimento a partir de Freud, a criança ela vai tentar se aproximar, se identificar com essa figura feminina, né? Com essa figura da mãe, no caso. No caso, a princípio, tá? E aí a gente precisa pedir licença para dizer aqui que Freud, ele é um autor muito heteronormativo, eu sou psicanalista, eu estudo Freud, ele é uma das minhas grandes referências, mas eu preciso dizer que ele é bastante heteronormativo, então ele tem uma perspectiva aí de desenvolvimento que leva a criança necessariamente para a heterossexualidade e cisgeneridade, tá? Que na época nem existia esses conceitos, eu estou falando posteriormente a partir do que a gente já entende hoje. Mas, enfim, mas o que Freud vai dizer, e que eu acho que é digno de nota, que é importante para a gente entender esses processos de desenvolvimento, é que tem aí, de fato, uma questão de identificação. Então, a depender das referências que ela tenha, ou de quem sejam essas mulheres que ela admira, que ela tem carinho, e com quem ela se identifica, ela às vezes vai pensar, vai idealizar essa função como sendo justamente o que vai torná-la mais parecida dessas pessoas que ela admira, tá? Então, às vezes, a gente... É engraçado isso, né? Eu digo isso porque é fácil, porque eu, sem ser mãe, eu só vejo de fora e eu ainda uso minha carteirinha de psicóloga para dar pitaco. Mas, assim, às vezes os pais se desesperam, né? Se afobam com algumas coisas, porque a gente acaba achando que aquilo define algo, né? Que aquilo diz algo muito mais do que diz, de fato, né? Às vezes é só o processo da criança mesmo, de conhecimento, às vezes é porque ela ainda não teve outras referências, às vezes é porque isso diz muito mais sobre a admiração que ela tem por uma figura que exerce essa função do que, de fato, por um desejo que ela tenha e que vai persistir ao longo da vida toda por exercer certa função, né? É muito comum que as crianças pequenas, elas coloquem seu desejo de serem professoras. Eu era uma criança que dizia que queria ser professora. Tudo bem, eu virei professora, é verdade.
Mas, assim, mas a minha perspectiva de ser professora era outra. Era aquela professora que eu via na escola, né? Porque ali era a minha referência. Era o que eu via, o que eu admirava. Tinha um valor afetivo também nessa função, sabe? Então, tem muito mais a ver com isso, eu acho, Sidney. Eu disse que que podia te dar 1000 hipóteses, mas eu não vou passar de 2 ou 3, não. Eu acho que tem esses elementos que estão aí em jogo. E eu acho... E eu que estou de fora, né, que não vivencio isso, eu acho engraçado. Como os pais, às vezes, eles se afobam, eles ficam nervosos com coisas que são só um processo mesmo, que estão só acontecendo como uma forma da criança se entender no mundo mesmo, né? Ela está aí elaborando o seu lugar no mundo, e para isso ela vai criando aí várias formulações possíveis. Robert? E olha como as coisas começam a se amarrar desde dessa concepção de infância. E sobre essa questão funcional. Quando você pensa nessa concepção funcional, então, quem é a figura, o provedor? Naquela época, é o homem. A figura do homem é a figura do provedor. A figura da mulher é a figura da genitora, que vai colocar os seres no mundo, que precisam vir ao mundo para serem trabalhados, para dar continuidade a toda essa estrutura, normalmente burguesa, porque eram os que tinham acesso a essa educação. E aí você, nessa formação já de infância, você já começa a perceber a formação de outros preconceitos, a questão da posição do machismo, do homem como provedor e da mulher apenas como genitor, e uma série de outras questões, e a gente percebe que isso partiu de uma questão de funcionalidade. Uhum. Hoje, você sabe que, todos sabemos que não é uma questão de funcionalidade, é uma questão realmente do caráter das pessoas, vamos dizer assim, mas naquela época, a interpretação que a gente faz hoje é que, por mais que sejam com os preconceitos e que a gente reprove hoje em dia essa forma, eles foram estabelecidos de uma forma funcional. E aí você já começa a entender por que é que esses preconceitos surgiram. Porque é muito fácil a gente chegar hoje e se colocar na posição como é que a pessoa age dessa forma, né? Mas a gente não se coloca nessa origem e o comportamento social daquela origem para entender realmente de onde foi que surgiu isso. Que a gente sabe que é errado, entendeu? Mas a gente não se coloca nessa posição. Então, assim, é uma coisa que puxa a outra de uma forma bem sutil e acaba puxando isso, né? E aí você também tem a questão da dicotomia social. Quem tem condição é educado, quem não tem não sabe falar, não é preparado para nada, você tem dificuldade para você encontrar uma atividade que seja remunerativa, e por aí vai. Então, essas coisas já começaram a surgir disso daí. Então, é o conceito de infância, mas é um conceito de infância que interfere na formação social como um todo. É um conceito que, já por si só, na concepção, ele já é separatista. Ele já vamos dizer assim, é um conceito preconceituoso, vamos dizer assim, entendeu? Ele já promove essa divisão social. Sim. Ele já introduz essas possibilidades, né? Essas possibilidades distintas de desenvolvimento, né? Exatamente. E é a partir daí que a gente, se a gente for estudar essas questões, né, a gente tem que partir para isso, né? Como foi que surgiu? Porque a raiz está aí. O motivo pelo qual surgiu não tem nada a ver com as ideologias de hoje, que aí tem mais a ver com o caráter das pessoas de hoje. Mas sim pelas questões da sociedade antigamente. Entendeu? Mas a gente já consegue enxergar a origem de muitas coisas, muitos problemas que a gente tem hoje, que é justamente isso. Já nessa concepção de infância, que já é uma concepção que não ajuda no que a gente prega como, que a gente tem como correto e que a gente considera, aceita como correto hoje, entendeu? Então, eu não vou nem acrescentar comentários, né? Acho que Robert é um bom orador, né? Ele traz aí uma discussão muito bem consolidada.
E eu vou aproveitar aqui para tentar trazer um pouquinho de volta para o texto, porque como a gente já está no finalmente da aula, pelo menos para eu tentar trazer para vocês, né, esses elementos aqui relacionados com o século XVI, porque aí na próxima aula a gente já entra no século XIX, tá? Então, o que é que os autores vão apontar aqui sobre essa concepção de infância e qual é esse primeiro movimento que se dá a partir do século XVI? Primeiro, a invenção da infância a partir dessa concepção, dessa mudança de relação com a própria infância, né? Porque como reduz o número de mortalidade, o índice de mortalidade, existe aí uma perspectiva de investimento nessa infância. E investimento aqui, eu estou falando no sentido afetivo mesmo, de esperar que essa infância, né, que essa criança se desenvolva e se torne um adulto. E a partir do momento que a gente tem essa concepção, que a gente começa a ter uma expectativa de vida, existe aí um certo cuidado que se estabelece sobre essa criança, tá? Junto com isso, o que os autores vão apontar é que, além da questão da mortalidade e do apego, né, eles vão colocar nesses termos, mortalidade e apego, tem aí uma questão sobre essa noção de escola também que vai nascer. E aí é onde resta a tese dos autores, de que é essa escola que produz a infância e não o contrário, e não uma escola que é pensada para dar conta dessa infância, tá? E qual é essa escola? Que estrutura de escola é essa que se pensa em primeiro lugar? A escola que ele está colocando aqui são os internatos. Eles vão marcar, são os autores, né? Que existem aí os padres reformadores, ou seja, padres que têm aí um trabalho, que eles começam a exercer um trabalho de reforma social. Eles começam a entender, e isso é um valor que se constrói, de que a sociedade, até ali, aquela sociedade, não seguia os preceitos morais e religiosos esperados, que era uma sociedade muito tomada pela imoralidade, pela corrupção, enfim, por várias questões que extrapolavam, que saíam dessa concepção moral religiosa que eles concebiam e que eles entendiam como verdadeiras. Então, eles propõem essa perspectiva de internato como uma forma de isolar, segregar as crianças de suas famílias, para que elas pudessem, ao serem segregadas desse mundo dos adultos, que era um mundo imoral, que elas pudessem aprender esses valores morais que estavam ali pensados dentro de uma religião, especificamente naquele momento católica, tá? Né? Até porque a gente está vendo que são padres. Então, a gente entende que tem aí uma perspectiva de segregação para evitar um contágio. A gente está pensando na segregação das crianças como uma solução para evitar que eles passem por um contágio aí desses regramentos sociais, aliás, que a gente chama de regramento, talvez não seja a melhor palavra, mas desse funcionamento social desregrado e imoral, né, como era concebido por esses padres reformadores. Então, estabelece-se essa segregação. Então, vamos lá. Quais as consequências principais disso? Primeiro, um laço que se estabelece entre religião e pedagogia. Então, a primeira concepção que a gente vai ter de ensino, de aprendizagem, a primeira concepção de escola, e ela vai estar relacionada com a religião. Então, era parte do poder dos religiosos, ou seja, fazia parte da sua tarefa e da sua contribuição com a sociedade, garantir a educação dessas crianças. Então, a ideia de educação, ao desenvolvimento da pedagogia, ele vai se iniciar muito atrelado e muito ligado com a religião, especificamente a religião católica, aqui nesse contexto. Outra consequência disso é que, a partir desse momento, quando a gente concebe que
essa noção dessa infância, quando a gente concebe que existe uma infância a ser cuidada, a ser preservada, a gente estabelece uma noção de família diferente da que existia até então. Vocês percebem que volta e meia eu fico fazendo esse esforço de chamar de grupamento familiar e não de família, né? Porque até ali a família ela tinha uma formatação que era muito mais pensada em termos de bens, de quem é que é herdeiro, a quem que cabe a posse desses bens que a gente tem, né? A família. Então, a ideia de casamento, do contrato do casamento, de ter filhos, estava muito mais atrelada a essa ideia de herdeiros, de quem é que seriam herdeiros de todos esses bens. O que acontece nesse movimento aí, nessa mudança que vai se implementando a partir desse nascimento da noção de infância que a gente está trazendo, é que a família ganha outro teor. Ela se torna um sentimento. Veja, não é que a família deixa de ser uma instituição e se torna um sentimento. Mas a instituição família, ela vai ser coberta, ela vai ser imantada, se vocês me permitem usar essa palavra, de um sentimento específico que representa ela. Então, a gente vai falar sobre a ternura, sobre o carinho, sobre as relações afetivas, né? É porque a gente já está aqui no apagar das luzes e talvez eu ainda vou ter que estender um pouquinho só para terminar o raciocínio. Mas vejam, eu podia perguntar para vocês também qual é a concepção de família. E eu sou capaz de apostar que a concepção que vocês me trariam iria mais ou menos no caminho de pensar aí uma família como pessoas que se apoiam, pessoas que cuidam umas das outras, né? A gente não tem essa concepção. Vocês percebem que essa concepção é uma concepção que tem um valor atrelado, um sentimento atrelado, né? Um sentimento de família. Quando a gente fala assim, os amigos são a família que não compartilha do mesmo sangue. Veja, isso diz respeito a um sentimento de família. Porque a gente vai falar de uma família como sendo esse lar, esse lugar de acolhimento, esse lugar em que a gente se sente seguro, né? E essa noção, isso também é uma construção. Porque até ali, as famílias, né, usando essa referência que Robert trouxe para a gente, da mudança para a burguesia, até a gente pensar nessa concepção burguesa, a família era um grupamento que garantia herdeiros. Só, né? Não tinha esse sentimento. Aí, a partir desse momento, quando a gente, né, quando essas mudanças se estabelecem e quando se produz essa noção de infância, produz-se junto a ela uma noção de família que está atrelada a uma série de sentimentos ternos, de cuidado, de segurança, tá? É interessante também a gente marcar como que essa concepção de família que a gente está tratando eu estou me perdendo hoje, hein? Tá bonito, meu raciocínio tá... eu vou seguir por onde eu já ia, depois qualquer coisa eu retomo do que eu tinha pensado aqui. Mas eu estava aqui falando até aqui justamente desse lugar da família, né? O lugar que ela passa a ocupar em termos de sentimento. Lembrei, no texto da Cidade dos Sábios, eu vou sempre me remeter, porque eu acho que é um texto que, de fato, ele tem essa capacidade de exemplificar essas questões. Em algum momento lá no texto da Cidade dos Sábios, quando ele está falando dessa noção de família, né, de como que a mulher deixa de ser uma mera procriadora e se torna uma mãe, ele vai marcar justamente, ele vai tentar explicar para a gente por que é que essa mudança é tão importante. Por que a mulher procriadora precisa se tornar mãe? O que é que isso implica? O que é que isso significa? Isso significa que essa mulher, ela passa a ter uma função. E essa função é justamente a de ser um agente do Estado
na garantia da saúde dessa população. Ou seja, para o Estado, começa a se tornar, e a gente está falando de Estado aqui no sentido mais genérico, né? Do governante, que seja, né? Em que formato for, mas para ele é importante, começa a se tornar importante que essa criança seja preservada, que ela seja bem cuidada, que ela vá para a escola, que ela possa assumir, né, que ela possa ser trabalhada, que ela possa ser desenvolvida para se tornar esse adulto produtivo. Então, quando a mãe assume essa função, quando ela ganha essa função, quando é imposta a ela, a essa mulher, a função de mãe, é imposto a ela também esse lugar de responsabilidade para que o filho possa ser encaminhado por esse percurso que vai transformar ele nesse adulto que é esperado, tá? Então, percebam que nada disso é à toa, que todas essas mudanças, elas se dão ocupando um certo lugar e produzindo um certo efeito, tá? E para eu finalizar, a escola, aqui a escola muito associada ainda à religião, a religião católica, ela vai ter esse caráter de ensino moral. Aqui, nesse momento, a escola não trabalhava com essa concepção cognitiva que a gente trabalha hoje. Não era uma questão de acumular saberes ou conhecimentos sobre as coisas, mas era um ensino moral, porque a importância ali era que a criança se tornasse um adulto moralizado. Então, quando a gente pensa hoje que é ainda uma das principais funções da escola, a socialização, a gente não está tão distante disso, tá? Porque quando a gente diz assim, e aí tem muito esse debate, né? Tem uma discussão que acaba sendo, volta e meia ela retorna, que é de dizer assim, a professora ou a escola vai dizer que a criança tem que ser educada em casa, que não pode ser função dela, mas a família vai entender que sim, é função da escola de socializar e de contribuir com essa educação da criança. E socializar no sentido mesmo de produzir uma sociabilidade, uma capacidade de ser sociável, de estabelecer relações com os outros, tá? Isso tudo aí está marcado nesse momento. Esse é o primeiro movimento que os autores vão apontar, e depois eles vão levar a discussão para um segundo momento que vai começar a se estabelecer no século XIX, e que aí eu vou deixar para a aula que vem. Algum comentário mais, gente? Eu tenho esse cuidado de finalizar às 9, porque foi um compromisso que a gente fez aqui, né? Então, eu sei que na rotina a gente acaba estabelecendo planejamentos e pensando em fazer outras coisas, mas eu não preciso encerrar imediatamente. Se vocês quiserem fazer comentários, e a gente continua discutindo aqui. Inclusive, assim, eu preciso dizer isso, né? Eu tenho ficado muito satisfeita com a turma de vocês, porque eu acho que vocês conseguem produzir aí debates que são interessantes no sentido da gente poder visualizar a discussão teórica de uma forma mais prática, né? Mais próximo da realidade de vocês, da nossa realidade, do que a gente vive, de como a gente observa o mundo. Eu acho que isso é muito importante, ainda que a gente às vezes possa atrasar um pouquinho a discussão teórica, e eu vou precisar garantir que a gente finalize a discussão teórica, até porque depois eu vou querer avaliar vocês, e eu preciso ter passado por tudo, né? Que é uma questão, uma responsabilidade minha de eu ter passado pela discussão toda para eu poder cobrar isso de vocês. Mas eu gosto muito do debate, porque eu acho que ele ajuda a gente a associar, a fixar, a de fato se aproximar um pouco mais do assunto e tornar ele mais interessante, né? Então, eu tenho gostado muito das discussões que vocês estão trazendo, e eu já agradeço vocês pela participação efusiva dessa turma. Tem sido muito legal.
Mas, enfim, e aí? Alguém tem mais algum comentário? Alguém quer fazer alguma pontuação? Quer questionar alguma coisa? Ou a gente encerra por aqui hoje? Eu entendi isso também, Robert. A gente encerra, então. Gente, boa noite, muito obrigada. Até semana que vem. A gente, então, continua com o mesmo texto, né? A gente ainda não finalizou. Eu acho que eu já vou deixar o outro texto, tá? Lá no Google Classroom, porque quem quiser já vai passando o olho, porque depois que a gente terminar esse aqui, a gente já vai entrar na discussão mesmo de Piaget. Vai ser o primeiro autor que a gente vai estudar sobre psicologia do desenvolvimento. Então, eu já posso deixando que vocês vão lendo devagarzinho, ainda que a gente não discuta na semana que vem, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Professora, quando a senhora encerrar quando a senhora encerrar a gravação, eu quero falar com a senhora, quando todo mundo sair também.